Existe um trecho em Gênesis 4 que parece simples demais para a carga que carrega. Caim mata Abel, Deus o confronta, e Caim expressa medo de ser morto por qualquer pessoa que o encontre. Em vez de executar o assassino, Deus faz algo inesperado. Coloca um sinal em Caim que o protege da morte. Isso levanta duas perguntas fundamentais. Por que o primeiro homicida da história recebe proteção divina? E o que exatamente era essa marca? A interpretação proposta sustenta que essa proteção não foi misericórdia, mas contenção. A marca não teria sido um gesto de perdão, mas a primeira tentativa registrada de isolar algo que já estava errado na humanidade muito antes do dilúvio. A questão não é apenas moral, mas estrutural. O medo de Caim revela uma incoerência na leitura tradicional. Se apenas Adão, Eva e Caim existiam, de quem ele tinha medo? O texto fala de contemporâneos, não de descendentes futuros. E Deus leva esse medo a sério, reforçando a proteção com uma ameaça direta contra qualquer um que tentasse matar Caim. Isso sugere que havia outras pessoas ou grupos fora do núcleo familiar registrado. A explicação mais comum afirma que essas pessoas seriam filhos não mencionados de Adão e Eva. Embora possível, o texto não afirma isso. E quando algo é importante em Gênesis, normalmente é nomeado, essa ambiguidade abre espaço para outra leitura. A possibilidade de que já existissem outros grupos humanos ou humanoides coexistindo, não necessariamente descendentes diretos de Adão. A marca de Caim costuma ser entendida como um símbolo abstrato de misericórdia. Porém, o texto hebraico indica algo colocado em Caim, não apenas declarado sobre ele. A palavra usada para marca aparece em outros contextos bíblicos, como um sinal funcional de separação, usado para distinguir quem deve viver e quem deve morrer em julgamentos divinos. Não é decorativa, é operacional. Após ser marcado, Caim se afasta e se estabelece em outra região. Ali, ele se casa e tem filhos. O texto não explica de onde veio sua esposa. A resposta tradicional, uma irmã, não é confirmada pelo texto. Isso reforça a hipótese de que havia outros grupos humanos fora da linhagem direta de Adão. A descendência de Caim é então descrita como extremamente avançada em termos de civilização. Surgem a pecuária organizada, a música, a metalurgia e estruturas sociais complexas. Em contraste, a linhagem de Sete, apresentada em seguida, é marcada por longevidade e relacionamento com Deus, mas não por inovação tecnológica. Uma linhagem preserva, a outra transforma. Essa diferença prepara o terreno para Gênesis 6, onde o texto fala da corrupção generalizada de toda a carne. Não apenas humanos, mas também animais são descritos como corrompidos. Nesse contexto surgem os Nefilim descritos como seres poderosos, gigantes, associados ao cruzamento entre filhos de Deus e mulheres humanas. O texto afirma que eles existiram antes e também depois do dilúvio. O dilúvio, nessa leitura, não é apenas punição moral, mas uma tentativa de limpeza radical da criação. Noé é descrito como perfeito em suas gerações, expressão que pode significar integridade moral, mas também pureza de linhagem. A corrupção descrita atinge toda a carne, algo que pecado moral sozinho não explicaria, já que animais não possuem agência moral. Mesmo após o dilúvio, a Bíblia afirma que os Nefilim reaparecem. Isso cria um problema lógico. Se os anjos que pecaram foram aprisionados, como afirma o Novo Testamento, como o mesmo evento poderia se repetir? A alternativa apresentada é que algo sobreviveu ao dilúvio, não através de Noé, mas por meio das esposas de seus filhos, cujas origens não são especificadas. O episódio da embriaguez de Noé e a maldição sobre Canaã reforçam essa possibilidade. A punição parece desproporcional.
se o pecado foi apenas desrespeito. Leituras alternativas sugerem que ali ocorreu algo mais grave, possivelmente ligado à linhagem. Canaã, não Cam, é amaldiçoado, e seus descendentes ocupam exatamente as regiões onde gigantes reaparecem mais tarde. Esses gigantes surgem repetidamente em Canaã, Bazã e territórios filisteus. Reis como Og, descrito com medidas físicas extraordinárias, e Golias, com quase 3 metros de altura, não são tratados como metáforas, mas como ameaças literais. O texto bíblico fornece números, nomes e genealogias, indicando memória histórica, não apenas símbolo. Por isso, as ordens de extermínio em Canaã são reinterpretadas. Não seriam apenas punições por idolatria, mas tentativas de eliminar linhagens consideradas biologicamente corrompidas. Mulheres, crianças e até animais são incluídos, porque o problema não seria apenas cultural ou religioso, mas estrutural. A sequência proposta é coerente internamente. Caim é marcado e separado. Sua linhagem se desenvolve rapidamente. Ocorre a corrupção generalizada. O dilúvio elimina quase tudo. Algo sobrevive através de Canaã, gigantes reaparecem. Israel recebe ordens de extermínio. Josué elimina parcialmente. Davi finaliza ao matar Golias e seus parentes. Após Davi, a Bíblia não menciona mais gigantes. 3 cenários são considerados. Um literal, no qual a marca de Caim foi genética e a hibridização foi real. Um simbólico, no qual tudo representa poder político e corrupção moral. E um misto, no qual houve cruzamento entre populações humanas distintas, interpretado teologicamente como união entre filhos de Deus e mulheres humanas. O texto favorece a leitura literal ou mista, mas não prova nenhuma delas de forma definitiva. A arqueologia não confirma gigantes extremos, mas também não elimina a possibilidade de populações maiores, mais fortes e isoladas. A ausência de ossos não é prova de inexistência, especialmente em populações pequenas e exterminadas. O ponto central permanece. A marca de Caim não foi um gesto de perdão, mas um ato de isolamento, um aviso, um marcador inicial de um processo que se estendeu do campo onde Abel morreu até o vale, onde Golias caiu. A Bíblia apresenta uma linha contínua de contenção, proliferação e eliminação de algo visto como incompatível com a humanidade criada por Deus. Se essa leitura estiver correta, a história de Caim não termina com sua morte. Ela termina quando a última expressão da linhagem que ele iniciou é eliminada. E algumas leituras escatológicas sugerem que isso talvez ainda não tenha terminado por completo.